Bem-vindos todos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13. E nós vamos então para a mensagem desta noite, no nosso telão, o tema desta quinta-feira, os dois evangelhos, a lei e a graça. Dois evangelhos, a lei e a graça. Um para cada povo. A lei para os nossos irmãos judeus, descendentes de Abraão em Isaac. A graça para os gentios predestinados. Hebreus 8:13 diz: quando ele diz nova, e esta é a palavra aqui salientada do Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Antiquado e envelhecido, o pacto da lei já desapareceu na cruz do Calvário. Vivemos a dispensação da graça e é nela que nós vamos crescer agora. Feche os olhos, oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, justo, verdadeiro, Pai de amor bondoso, Rei que reina, Senhor das nossas vidas, único, suficiente Salvador, a Ti nos rendemos agora, Senhor, nos submetemos à autoridade da Tua palavra, levamos os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo, e nos colocamos agora, Senhor, ao dispor do Teu Espírito Santo, para que nos revele mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Pai, ilumina os olhos do coração, do entendimento do Teu povo, para que o Teu povo saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Pai amado e bendito, só a graça de Deus pode nos dar, Senhor, uma vida por cabeça nesta terra. Só a graça de Deus pode nos conduzir sempre em triunfo, Jesus. Só a graça de Deus pode nos colocar, Jesus, no nosso devido lugar, preparado por Ti, antes da fundação do mundo. Então, Senhor, revela a Tua graça a este povo, aos internautas, aos que vão assistir a um DVD deste culto, ao CD, Senhor, aos que vão entrar no Multimídia Center e ver este culto no outro dia. Pai, alcança as Tuas ovelhas, porque Tu mesmo disseste: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui estamos nós porque um dia ouvimos a Tua voz e Te seguimos, Pai, e Tu nos trouxeste até os Teus átrios para continuar a nos alimentar, a nos dessedentar, a nos apacentar. Então é noite de pastoreio, e nós recebemos tudo com ações de graças, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Toda a igreja diga amém. 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 Obrigada, pastora Silmar. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados em amor, ovelhas preciosas de Jesus, rebanho que é dele, e ele me constituiu pastor e bispo para pastorear, me capacitou e me colocou à frente das pessoas mais importantes da face da terra, os seus filhos, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta noite nós vamos continuar estudando os vários aspectos que eram vividos antes da cruz do Calvário, e também o que aconteceu depois da cruz. Que tipo de vida espiritual Deus quer que se viva depois da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos ver mais evidências dessas duas palavras, desses dois evangelhos na Bíblia Sagrada. O evangelho que Paulo pregava e o evangelho que os outros apóstolos pregavam. Expliquei aqui, você se lembra, que Jesus chamou 12 e ele disse: vocês vão, mas não preguem aos gentios e nem entrem em cidade de samaritanos, mas de preferência anunciem
para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e anos depois, ele levanta, ele chama um outro apóstolo, um só, o apóstolo Paulo, para enviá-lo a pregar o evangelho da graça de Deus aos gentios. Então, já vimos que toda a lei pregada pelos outros apóstolos tem uma característica. Vamos lá em Hebreus 7:18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Então, a lei pregada pelos 12, ela foi revogada. Então, a cruz é esse divisor, não de águas, mas é um divisor de pactos, é um divisor de alianças. Antes existia a lei, e agora um lado e o outro lado. E aí a palavra diz, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, todos os mandamentos judaicos, tudo que fazia parte de um contexto sacrificial, aqueles 613 mandamentos, para nós, de origem gentílica, isto tudo é fraco e inútil. Poucas pessoas entendem esta palavra. Poucas pessoas, ao lerem este versículo, entendem o que se passou, de fato, com a lei. Por mais que eu ponha a minha carne para trabalhar, por mais sacrifícios que eu faça, por mais peso e fardo espiritual, a Bíblia diz que isto é fraco e inútil. E que foi, por causa desta fraqueza e inutilidade, revogado. O pacto da lei foi revogado. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então, por mais que as pessoas fizessem, a lei não salvava, não aperfeiçoava, não regenerava, não tirava o pecado. E por outro lado, então, de um lado, a anterior ordenança é revogada, porque ela é fraca e inútil. E por outro lado, se introduz esperança superior. Qual é a esperança superior que foi introduzida? Graça, vocês sabem, podem responder, não é? E quem foi que introduziu a graça? Jesus. Ele é o mediador de superior aliança. Então, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Então, a esperança superior à lei é a graça. Se você não revoga da sua vida aquilo que foi revogado, a lei, você vai ser um cristão judeu. Eu expliquei aqui no domingo próximo passado. Você vai viver debaixo de um espírito de escravidão, de ilusão, um pacto que não existe mais. Antes da morte e da ressurreição do Senhor, eu expliquei também que não havia ainda cristianismo. Havia o Cristo carne no cumprimento da lei. Cristianismo passa a existir quando o Cristo morre, ressuscita, e então, agora sim, Ele está vivo, Ele vem morar em nós, Cristo em nós a esperança da glória, e então passa a existir o cristianismo. Romanos 11:6 diz assim, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então, se eu vivo em um novo pacto, se eu vivo em uma nova aliança, e eu começo a viver um tipo de vida espiritual, de obras, eu vou permitindo algum tipo de sacrifício, eu estou anulando a graça de Deus. Eu estou ultrajando o sangue da aliança, o sangue de Cristo vertido na cruz. Então, amado, não tenha medo de enfrentar esta palavra, não tenha medo de crer nestas verdades, não tema nada. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por mera coincidência. Não existe isso. Você está aqui para que Deus ilumine os olhos do seu coração, do seu entendimento, do seu espírito, para que saiam os véus, para que saiam as escamas dos seus olhos, para você poder dizer,
eu sou livre, eu sou feliz agora. Eu vivo a nova aliança, a eterna aliança. E esta aliança me faz viver por fé. Amém? Então, nós vamos voltar àqueles itens que eu comecei domingo a passar para a igreja, para você entender o que era antes da cruz e o que aconteceu depois da cruz. Então, vamos lá para o item 1, o pecado. Só vou repassar. João 1:29 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, esse João é o Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, havia pecado antes da cruz. E depois da cruz? Depois da cruz, Jesus tirou o pecado. Ele era o Cordeiro vivo, não mais um bicho, não mais vaca, bode, animal, ovelha, carneiro, mas ele mesmo, o Deus encarnado, sem pecado, veio para tirar o pecado. Ele se fez pecado. Hebreus 9:26 diz: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, Jesus na cruz aniquilou o pecado. Quando ele olha para você, quando ele olha para mim, ele vê a obra que ele fez na cruz. Ele vê o pecado aniquilado da sua vida. Então, antes, o pecado estava lá, reinando. Depois da cruz, o pecado foi aniquilado. Foi aniquilado pela obra sacrificial do Calvário. Se foi aniquilado, como é que eu posso vir aqui e chamar você de pecador? Não posso. Eu tenho que ver a obra que Cristo realizou no Calvário. E você, que um dia o confessou e o recebeu, tem esta obra manifestada em sua vida. Amém? Ponto 2, estou fazendo um repasse. A lei. Antes da cruz, vigorava a lei. Mateus 5,17 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. São palavras de Jesus, na carne, como judeu. Antes da cruz, estava vigente a lei de Moisés. Jesus, como judeu, veio para cumprir toda a lei. E depois da cruz, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, depois da cruz, é por fé que nós somos justificados. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Depois da cruz, não há mais lei, há graça. Amém? Ponto 3, sobre a morte. Como é que era esta questão? Antes da cruz e depois da cruz. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, esse um que fez a morte reinar é Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Então, antes, por causa do pecado de Adão, todos morreram. Com a morte de Jesus na cruz, depois da cruz, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, depois, da cruz eu não posso mais pregar sobre pecados, sobre morte, acusando as pessoas, sobre a lei de Moisés, Se eu falasse sobre isso, estaria pregando sobre o velho pacto. Porque no novo pacto, você já aprendeu. Jesus aniquilou o pecado, Jesus pôs fim à lei, Jesus trouxe vida, e não trouxe pouca vida, trouxe vida em abundância. Ponto 4. Sobre as obras. Antes da cruz se vivia por obras, as obras da lei. Romanos 10:5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Então, tinha que viver pela lei, tinha que praticar os 613 pontos da lei. Isso era antes da cruz. Antes da cruz é que se vivia por obras, com jejuns, com vigílias, com abstinências, com sábados, com dias de festas, com luas, com abluções, lavagens, pagar o preço. E depois da cruz, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Qual Evangelho? Da graça de Deus, porque agora é a justiça, é a salvação. De fé em fé. Como está escrito, como é que se vive agora? O justo viverá por...
Então, agora é o evangelho. Qual o evangelho? A graça de Deus. E como é que se vive na graça? Por fé. Então diga, agora, para mim, só há um tipo de vida. Por fé. Muito bem. Ponto 5. Jesus, antes da cruz, ele era chamado de o filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré, o filho de Maria, né? O Nazareno. Atos 2:22 mostra: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Eu disse aqui, Atos 2:22, isto era uma pregação de quem? Quem estava pregando? Pedro. Pedro pregava o Jesus na carne. Por isso é Pedro quem o chama de Jesus o Nazareno. Muito bem. E depois da cruz? Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Morremos para as coisas relativas à lei. Por meio do corpo de Cristo. O Cristo no madeiro, feito pecado, maldição, moído pelas nossas iniquidades e transgressões, nos fez morrer para as coisas relativas à lei. Para pertencerdes a outro. A saber, quer dizer que você não pertence ao Cristo da carne, ao Cristo judeu. Você pertence, depois da cruz, a outro. A saber, qual outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, frutos que agradam a Deus de verdade, só dão aqueles que pertencem ao Cristo ressuscitado. Aqueles que seguem ao ressuscitado. O que ressuscitou é o que lhe manda viver por fé. Viver a graça, não é? Ele lhe manda acreditar que a lei teve um fim, que ele aniquilou o pecado, que você não mais morre, não entra mais em juízo, você passou da morte para a vida, ele aniquilou aquilo que era contra você, ele trouxe vida abundante. Esse é o Jesus que está vivo e que nós seguimos e servimos. Ponto 6, sobre o inferno. Antes da cruz, era tudo inferno, 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 e todo mundo tinha medo do inferno. Em Mateus 18:9 diz: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançados no inferno de fogo. Eu expliquei aqui que nas 14 epístolas de Paulo, você não vê uma única vez o apóstolo Paulo falando de inferno. Porque esse inferno não era para nós. Amém? Os judeus, aqueles para quem Jesus pregava, é que tinham essa noção de inferno ou de céu por obras. Porque a lei era toda feita por obras. Se praticavam, tinham benefícios. Se violavam a lei, eles pagavam caro. E tinha algumas questões que prometiam o inferno, né? Apocalipse 20:15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quem não tem o nome no livro da vida, esse sim vai para o inferno, para o lago de fogo. Mas a Bíblia diz que o nosso nome está inscrito no livro da vida desde a fundação do mundo. E também diz a Bíblia que de lá ninguém o pode apagar. Você acredita que Deus fez você para a eternidade? Diga amém. Ou você acredita que Deus criou você à imagem e semelhança dele para o inferno? Não, lógico que não. Ponto 7. Sobre os apóstolos. Antes da cruz, 12 apóstolos. Mateus 10:2-4 diz: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, 12 apóstolos para os judeus. E o que aconteceu depois da cruz? Um único apóstolo, o apóstolo Paulo, para os gentios. Em 1 Coríntios, é ele mesmo que está falando, 4:15, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo a uma igreja gentílica, não eram judeus, e Paulo estava dizendo, pelo evangelho que eu prego, que era o único que ele conhecia, o da graça de Deus, é que eu gerei vocês. Então, os cristãos verdadeiramente são gerados pelo evangelho da graça de Deus. 1 Coríntios 11,
1 e 2, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Então, a igreja gentílica não tinha que guardar tradições da lei dos judeus, nada disso. Guardava aquilo que Paulo ensinava. Falava-se em tradições porque ele ia, pregava e depois ele escrevia uma carta para ver se aquela igreja estava vivendo naquilo que tinha aprendido através da pregação da graça de Deus pelo apóstolo Paulo. Então, depois da cruz, quem tem a mensagem para a igreja cristã não são os 12 apóstolos, mas o apóstolo Paulo. Número 8, ministério. Antes da cruz, circuncisão, lei. Depois da cruz, incircuncisão, graça. Veja Gálatas 2, 6 e 7. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. É que Paulo tinha ido andar com Pedro, com Tiago, achando que aprendeu alguma coisa, e depois ele diz: eles tinham tanta influência, mas não me acrescentaram nada. Olha só, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Por quê? Porque eles tinham leitinho, eles tinham rudimentos, eles tinham as coisas do judaísmo. E Paulo estava em outra dimensão, nas coisas da fé, nas coisas da graça de Deus, não é? 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, quer dizer que eles perceberam que Paulo tinha um outro chamado, pregar outro evangelho, o evangelho da incircuncisão, como a Pedro da circuncisão. Então, os próprios apóstolos perceberam que eles, Pedro e eles, tinham um chamado, pregar a circuncisão, o evangelho, que era a lei mais a manifestação do Cristo carne. Amém? E Paulo tinha um outro chamado, pregar o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus para os gentios. Então, agora, neste pacto, não é mais uma cirurgia, ou uma pedrinha, né, daquele rabino que cortava lá o prepúcio de um homem como sinal de pureza. Agora, nós temos a palavra de Deus é que faz a circuncisão no coração. Esta é a verdadeira limpeza que o Espírito Santo faz. Ponto 9, nós vimos também sobre as expressões de bênçãos. Antes da cruz, é que se dizia a bênção de Araão. O Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie, era a bênção de Araão, a bênção dos levitas, a bênção da lei. Mas na graça, não é mais Deus te abençoe, porque a graça é um pacto de fatos consumados, de bens já consumados. Na cruz do Calvário, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele disse: está consumado. Então eu não posso mais falar para alguém que está em Cristo: Deus te abençoe, porque esta pessoa já está em Cristo, e Cristo está na vida dela, já tornou esta pessoa abençoada. Amém? Diga: eu sou um abençoado. Amém, louvado seja Deus. Os irmãos estão vibrando? Eu estou pregando, fazendo o repasso, eu estou vibrando tudo de novo, vocês perceberam, né? Isso que é apaixonante, este tema maravilhoso, né? Olha só a bênção de Araão, em Números 6, 24 a 27. O Senhor te abençoe e te guarde. Estou lendo Números, leizona pura, não é? Próximo. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Presta atenção, hello! O Senhor foi para a cruz. Será que ele já não teve misericórdia de você? Indo para a cruz, ele teve ou não teve misericórdia de você? Teve. Foi por amor, foi por graça que ele foi para aquela cruz. Então não posso dizer: ai, Senhor, misericórdia. Olha, Senhor, eu peço misericórdia para a pastora Vera. Ele diz: o que você está falando? Eu morri por ela. Eu já tive misericórdia por ela. Você veja como nós temos que domar a nossa língua na graça de Deus. Nós temos que tirar os ranços da lei. Do Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie. Misericórdia. Que misericórdia? Já foi dada misericórdia. Diz mais: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É ruim, hein? Se você tem o rei de Salém morando em você, o rei da paz, como é que eu posso te desejar paz? Amém? Vamos lá. Esse era o velho pacto. Então, se eu começar a falar Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie, Deus te dê a paz, eu estou pregando as coisas do velho pacto, não é? Estou sendo uma pregadora da lei.
porque no novo pacto, ainda tinha mais um, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Sobre os filhos de Israel, o povo judeu, e eu abençoarei, porque era tudo na promessa, se eles merecessem. Mas agora não é mais por merecimento, é por graça. Amém? Se fosse por merecimento, nem eu nem você estávamos aqui. É por graça, ok? Então, muito bem. Como é que é agora, bispa? Esta história aí que eu já sou abençoado. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com pouquinhas bênçãos. Não, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, já somos abençoados, Ele já nos tem abençoado. A cruz consumou a bênção na nossa vida. Amém? Ponto 10, eu parei aqui no domingo, Satanás. Como é que fica agora? Antes da cruz, Satanás estava cheio de poder, de glória, dominava, entrava nas pessoas, inclusive nos filhos e filhas de Abraão, no povo de Deus. Veja lá João 12:31. Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe do mundo é Satanás. E Jesus diz: estou indo para a cruz daqui a algumas horas. Chegou a hora de ser julgado este mundo. E o seu príncipe será expulso. Perguntas? Jesus foi para a cruz ou não foi? Foi. O mundo foi julgado ou não foi? Satanás foi expulso ou não foi? Só para saber, tá? Então, Jesus diz isso porque ele está na lei ainda e não tinha sido expulso Satanás. Eu expliquei aqui que a lei adora, quem está na lei adora as entrevistas com o demônio, dá espaço para o diabo. Tem igreja que chama os capetas, né, para se manifestarem. É aquela farra do boi que a gente... O boi é mais santo que demônio, então não é farra do boi. É aquela confusão, porque diabo é confusão. E as pessoas ficam ali, depois que louvaram, que oraram, que teve até uma pregação às vezes, e depois aquele show de demônios e aquela coisa toda. Amados, onde Jesus está, não pode haver concomitantemente a manifestação do espírito das trevas. Bispa, peraí. Então, quem é que está lá? O pai deles. Vocês estão entendendo? Esse negócio de que Jesus dá um espaço do culto dele para o demônio. Se na cruz ele o expulsou, o despojou, amarrou o valente, como é que ele vai permitir que num culto onde os seus filhos estão ali, cultuando ao Todo-Poderoso, ao Rei da Glória, o demônio fique ali tomando o espaço do culto que só é de Jesus? Não pode. Por isso que a lei gosta de amedrontar as pessoas. Não ensina a verdade, as pessoas têm medo que o diabo pega, que o diabo toca, que o diabo, saem dos cultos, vem uma sombra, já, é ele. Não é ele, é a própria sombra da pessoa. Está amarrado, não é ai. Porque é conveniente, amados. E no outro domingo o demônio está lá de novo. E na outra segunda e quarta e quinta e sexta o demônio está lá de novo. Olha, se o demônio está lá de novo... Eu contei aqui uma experiência há muitos anos, que eu era muito bobinha. Eu ainda dava o meu tempo para uns canais de televisão aí, para... deixa eu ver o que está rolando. Era muito ignorante mesmo. E eu estou vendo um desses canais que passava só de madrugada, agora é o dia inteiro, mas era de madrugada. E estavam entrevistando lá um capetão. Aí a moça foi lá, puseram o xadrezinho, tudo na cara dela lá, e aí vieram com o microfone e falaram assim: há quanto tempo você... Não, o pastor perguntou, eu já estou falando que o pastor é demônio, né? Isso é mensagem subliminar, gente. Ele chegou... é o que eu acho. Mas ele chegou lá e falou: quanto tempo você traz cativa essa moça? Aí o bicho falou: há 6 anos. Então você vai sair agora. Aí teve aquelas coisas, puseram a mulher de joelho virada para trás, com as mãos para frente, coitadinha, né? Quando acabou, que tinha saído o negócio, segundo eles, foram entrevistar a moça, todo mundo que tinha tido ali a manifestação, e chegaram para ela: você, há quanto tempo você vem na igreja? Ela disse: 6 anos.
eu desliguei a TV e disse, nunca mais eu assisto esse antro dos infernos, essa sinagoga de Satanás, porque o demônio possui a pessoa há 6 anos, ela estava 6 anos na igreja, eu acho que o demônio entrou, foi ela indo lá. Aí eu comecei a entender algumas coisas. Bom, 6 anos o demônio não saiu. Nívia, presta atenção, filha. A mulher foi 6 anos na igreja e o demônio lá. O que era aquilo? Pois é muito triste, porque entra um filho de Deus, às vezes ali, errou a porta, vai lá para a casa da moeda enganado, e de repente, começa ali, né, sai, mas eu sou abençoado, eu sou um eleito, eu já sou salvo, sai, petulante, demônio da petulância. Bom, vamos ver depois da cruz. 1 de João 3,8, nós estamos depois da cruz, eles estão antes ainda. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que ele se manifestou? Para que Jesus foi para a cruz? Para destruir as obras do... Destruiu ou não destruiu, igreja? Vou perguntar de novo, destruiu ou não destruiu? Então as obras do diabo não tem mais como interferir na sua vida. Porque Jesus já destruiu as obras do diabo. Você está entendendo? Amém mesmo? Amém. Então, Hebreus 2,14 também diz, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós, filhos de Deus, temos um espírito à imagem e semelhança de Deus, também participamos de um corpo, ele nos deu um corpo. Destes, de carne e sangue, também ele, Jesus, igualmente participou. Para que Jesus teve um corpo? Para que por sua morte, ele tinha que ter um corpo para morrer. Para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruiu ou não destruiu? Expulsou ou não expulsou? Amarrou ou não amarrou? Como é que o povo está amarrando toda hora, todo dia? Está amarrado, está amarrado, está amarrado. De amarrar essas línguas todas. Para não falar bobagem, ensinar coisa errada para o povo, não é? Então, Jesus catargel, destruiu, tirou o poder do diabo. Na tua vida, não tem para ninguém, amado, não pode. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aquele que está em você é maior. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não toca. Ponto. Apaguei tudo. Ih. Técnico, vem aqui, apaguei. Vamos ver como é que é. Tudo digital e eu dei umas caçamba aqui no diabo. Hã? É aqui que liguei. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Eu preciso dos outros pontos. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá. Ponto 11. A mensagem. Antes da cruz, como é que era a mensagem? A mensagem de arrependimento. Mateus 4,17 diz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Enquanto Jesus não fosse para a cruz, o reino não estava ainda nas pessoas, dentro delas, não estava manifestado, ele estava anunciando um reino que eles não conheciam. Então, a mensagem na lei era de arrependimento. Mas agora, já expliquei, o reino está onde? Em nós. E agora, bispa, há arrependimento como era no novo pacto? Não mais arrependimento, né? Porque o Senhor nos reconciliou com Ele. Então, bispa, como é que é essa história? Veja, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo. Ah, Cristo é Deus. Deus estava em Cristo. Deus teve um corpo. O corpo se chamou Jesus Cristo. Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo.
não imputando aos homens as suas transgressões. Ora, se Jesus tira o pecado, aniquilou o pecado da nossa vida, tirou as transgressões, eu não posso viver um evangelho o tempo todo de arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. E ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então, por que ele não pode mais imputar transgressões? Porque ele já aniquilou o pecado. Então, quando Deus nos olha, ele não nos vê mais pecadores. Porque ele não se dá com pecadores, senão ele não se daria conosco, não é? Deus nos vê santos, justos, lavados, redimidos, irrepreensíveis, ungidos, revestidos, cheios do Espírito. Bispo, e na graça não há arrependimento? Ah, uma vez só. Amém? Lógico, nós chegamos para Jesus, temos que nos arrepender da velha vida. Mas depois eu não posso ficar aqui falando para você que tem que se arrepender toda semana. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez perdoado para sempre. Ponto 12. Os cristãos, como é que era essa história antes da cruz e depois da cruz? Tinha cristãos antes da cruz? Os apóstolos e os discípulos dos apóstolos eram cristãos judaizantes, ou judeus cristãos. Gálatas 2,14 diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Veja o que o apóstolo Pedro fazia. Ele era judeu, pregava para os judeus, e quando ele pregava aos gentios, ele obrigava os gentios a viverem como judeus. Por isso que Jesus disse: não vá, Pedro, falar para os gentios. Por quê? Porque Jesus sabia que ele ia obrigar os gentios a viverem como judeus. Você está compreendendo? Então assim, e Paulo o repreende. Isso aqui teve uma treta ali entre os dois, Pedro e Paulo, sabe? Um negócio assim, santo, mas teve uma treta. Ó, Paulo, vem cá. Ô, Pedro, vem aqui. Como é que você é judeu e você não vive como judeu? Você vive na liberdade dos gentios. Mas quando você prega para os gentios, você obriga os gentios a viverem como judeus? Como é que pode? Pergunta: como é que a igreja tradicional faz hoje? O que a igreja tradicional faz hoje, irmão Mauro? O que ela faz? Obriga os gentios a viverem como judeus. Estão aí as igrejas todas, pagando um preço, fazendo tudo que é judaísmo, não é? Agora, já tem igreja que guarda o sábado. Agora, tem igreja que vai batizar no Jordão, não tem mais batistério. Eles levam o povo para a Terra Santa. Agora, tem igreja que festeja a Páscoa com ervas amargas, com pão sem fermento. É verdade. Isso é o quê? Judaísmo. Isso é outra mensagem, isso é lei. E quem está debaixo da lei está debaixo de... E depois da cruz, bispa, como é que é? Atos 11, 25 e 26. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. Agora não era mais sinagoga, era igreja em Antioquia. Gentios que se reuniam, convertidos. E ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que discípulos? De Paulo. Porque lá estava Barnabé junto. Era outra turma do apóstolo Paulo. Foram chamados de cristãos. Quem ensinava esta multidão? Paulo e Barnabé. Com o ensino da graça. E com o ensino da graça que eles foram chamados de cristãos. Ponto 13. Batismo. Vou passar batido. Depois você vai para a livraria, que eu já sei que vai surgir um monte agora. E você vai pegar lá o livro sobre rudimentos de obras mortas, ou o CD, ou o que você quiser, que tem tudo explicadinho, nos mínimos detalhes. Antes da cruz, o batismo era nas águas. Mateus 6 e 11. E eram por ele batizados no Rio Jordão, por João Batista, confessando os seus pecados. Por quê? Porque os pecados não tinham sido aniquilados. Então se arrependia, passava na água. Se arrependia, passava na água. O que o povo por aí não ensina é que se batizava a hora que queria, quantas vezes quisesse. Sentiu a consciência pesada, ia lá: João, eu preciso do batismo nas águas. Só que o batismo nas águas não tirava o pecado. Por isso que quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele estava dizendo: eu não tiro com essa água aqui, mas ele tira. Eu sou lei, ele é graça. O meu batismo é só de arrependimento. Amém? Versículo 11.
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amados, Jesus pegou todos os nossos pecados e encravou na cruz. Uma vez eu me arrependo, estou perdoada. Amém? Ora, e agora? O que há? Bispa, peraí, bispinha do meu coração, não há mais batismo na água? Não! Aquele era o batismo de João. Você está com João Batista, o último profeta da lei, ou você está com Jesus, o autor e consumador da fé que te justificou, que te salvou? Bispa, mas peraí, não tenho da água para depois ter o... Efésios 4:5. Há um só Senhor. Como ele chama a igreja? Jesus. Uma só fé. Que fé é esta no novo pacto? O dom da fé. Senão você não poderia crer e ser crente. E agora? Uníssono, vamos lá. Quantos batismos? Quantos? Qual? Espírito Santo. Só um. Amém? Bispinha, quer dizer que aquele batismo na água é símbolo. É um símbolo. Amém? Você vive de símbolos ou de bens reais? Muito bem. Romanos 6:3 diz: ou porventura ignorais que todos nós, isto foi escrito para gentios, todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Não é na água não, meu amado. Você está imerso em Jesus. Jesus está na sua vida, por dentro, por fora, por cima, por todo lado. Você foi ungido, selado com o Santo Espírito da promessa. Quando? No dia em que você creu para salvação. Efésios 1:13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes o evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. No dia em que você creu, no dia em que você confessou a Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. E uma vez selado com o Espírito, selado para sempre. Este é o verdadeiro batismo, a verdadeira unção, o verdadeiro revestimento. É este que vale, só existe esse na nova aliança. Amém? Aquele era o de João, agora é o batismo de Cristo. 14. Eu tenho que acabar. Páscoa. Bispa, a Páscoa antes da cruz e a Páscoa depois da cruz. Antes da cruz, Mateus 26:17. Jesus ainda estava no cumprimento da lei e diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Que Páscoa que Jesus comeria? A Páscoa judaica, aquela com as ervas amargas, com o cordeiro, com o pão sem fermento. Aquela, para lembrar a saída do Egito. Nossa, vocês estão tudo bem? Muito bem. Ok. E depois da cruz? Depois da cruz, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o cordeiro pascual. 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento é a lei, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Então o fermento é a lei, tem que lançar fora a lei com seus ritos, com suas Páscoas, com tudo aquilo. Cristo é o nosso cordeiro pascual. A nossa Páscoa agora é Jesus Cristo dentro de nós. Amém? Ponto 15. O sábado, o sábado antes da cruz, como é que era essa história de sábado? O sábado dos judeus era sábado mesmo. Lucas 23:56. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram, segundo que mandamento? Da lei. Eles tinham que parar tudo, não podiam fazer nada no sábado. Mas e depois da cruz, bispa? Qual é o dia do descanso? Hebreus 4:9 e 10. Pensa que Deus
fez aquela obra na cruz em Cristo Jesus para te dar um dia de descanso. Portanto, resta um repouso. Em algumas Bíblias está descanso para o povo de Deus. 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O repouso para nós gentios é Jesus em nós, amados. Jesus é o nosso descanso. Jesus é a nossa segurança, a nossa tranquilidade. Eu não posso ter um dia só para eu estar no repouso. Eu não posso ter um dia só para eu me sentir segura, que Cristo está cuidando de mim naquele dia. O nosso repouso é constante, é eterno. Cristo em nós, a esperança da glória. Bispa, mas e a questão do domingo? Amados, os judeus guardavam o sábado. Por quê? Porque estava na lei, nos 613 mandamentos. Os primeiros cristãos passaram a guardar, e eles eram judeus, eles passaram a guardar o domingo por causa do dia da ressurreição. Então o domingo, na verdade o sábado era sombra, o domingo é o bem real. Amém? Por quê? Porque o domingo era um dia em que eles começaram a prestar o seu culto não ao Deus Jeová, Rafá, Jeová, Jiré, Jeová Tsidkenu. Eles começaram a prestar o seu culto no domingo ao Deus vivo, aqueles que eles conheceram, que tinha morrido, vencido a morte, estava vivo, tinha ressuscitado, Jesus Cristo. Amém? Então, pelos primeiros apóstolos, discípulos, em guardar o dia da ressurreição, os gentios passaram a guardar o dia de domingo. Inclusive o apóstolo Paulo. Tá bem? Ai, eu tenho que correr tanto. 16, os pactos. Antes da cruz, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, até a cruz estava vigorando a lei de Moisés. E Jesus estava cumprindo. E depois da cruz? Que pacto? Hebreus 10, 9 e 10. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro pacto. A lei, remove. Para estabelecer qual é o segundo? Se não remover a lei, não pode estabelecer a graça. Por isso que uma igreja não pode ter lei e graça, senão está em adultério espiritual. Deus não permite, Deus não se manifesta, é maldição. Então remove a lei, remove o primeiro para estabelecer a graça. O segundo, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, o velho pacto, 613 mandamentos, sacrifícios, jejuns, batismos, lei, demônio, paga preço, tudo isso foi removido. E o que diz o versículo 9? Remove o primeiro, a lei estabelece o segundo, a graça. Tira a lei da sua vida e coloque a graça. Ponto 10, 17. Os levitas, bispa, antes da cruz, como é que eram os levitas? Como é que era? O sacerdócio levítico, era aquela tribo de Levi, que não podia fazer outra coisa a não ser trabalhar em função do povo de Deus, do santuário, do tabernáculo, de todas as, enfim, questões ligadas ao povo do Senhor. Hebreus 7,12 diz: pois quando se muda o sacerdócio, atenção igreja, mudou o sacerdócio ou não mudou? Ou ainda é Levi o sacerdote? Não, Arão. Quem é o sacerdote? Jesus. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de... Então, qual era o sacerdócio antes da cruz? Levítico. Quer dizer que nós não somos mais levitas, bispa? Não. Eu pensei que o irmão David fosse um levita, o pastor Fernando levita. Eu pensei que a pastora Silmara, a pastora Jaqueline, os que tocam, que fosse tudo levita. Não, só vocês ficarem levitando. Não. Eles não são levitas. Por quê? Não existem mais levitas, não há sacerdócio levítico. Mudou o sacerdócio, também teve que mudar a lei. A lei mudou para a graça. Glória a Deus. Houve uma mudança. Agora nós somos reis e sacerdotes neste pacto. Agora nós somos ministros de uma nova aliança. Ah, o irmão David não é um levita. Não, ele é ministro na nova aliança. Quem está entendendo? Lógico. 18. A sombra e o bem real. Como é que era antes da cruz? Antes da cruz era a lei. E a Bíblia Sagrada diz que a lei era uma sombra. Ela tinha símbolos. Ela apontava
para um bem real que viria na dispensação da graça. Hebreus 10:1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a lei, tudo que você achar de símbolo, o candelabro, o óleo, o véu, o reposteiro, a roupa sacerdotal, a cor, tudo na lei tem um correspondente real na graça. A lei era a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, porque ela ia passar. Ela não podia fazer o que só a graça pode. Então nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então nós não precisamos mais viver de sombra, porque nós temos Jesus, o bem real, o nosso Senhor. Ele é o nosso bem maior, eu não preciso de sombra. Por isso é que nós não passamos óleo na cabeça das pessoas. Não é unção com óleo no ministério, não, porque vivemos depois da cruz. O óleo era um símbolo do Espírito Santo. Era uma sombra do que viria. Agora, o bem real é o Espírito Santo. Ele já veio, ele mora em mim e mora em você. Se você tem o Espírito Santo, para que óleo? Se o óleo era um símbolo, se o óleo era a sombra do que viria. Então na graça nós não temos símbolos, nós temos o próprio Deus em nós. Amém? 19, fé, me dê mais 2 pontos. Fé, antes da cruz existia apenas a fé natural, a fé humana. Ou cria ou não acreditava, uns acreditavam mais, uns acreditavam menos. Abacuque 2:4, nós podemos ver exatamente esta definição. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Está falando do ímpio, deixa para lá. Mas o justo, como é que era na lei? Abacuque é um profeta do velho pacto. Mas o justo viverá agora. O justo viverá pela sua fé. Então, na lei, cada um vivia pela sua própria fé. Acreditou? Ótimo. Não acreditou? Dançou. Acreditou muito? Melhor para você. Acreditou pouco? Vai ser do tamanho do que você acredita. Jesus andava pregando e ele dizia assim: mulher, a tua fé te salvou. Ele andava mais um pouco e dizia: nunca vi fé como esta em Israel. Ele estava falando do quê? Da fé individual, a fé natural, porque era a lei, cada um vivia pela sua própria fé. E depois da cruz, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Que fé? A que não vem de vós, é dom de... Então na graça não é a medida diferente, temos o dom da fé. A mesma medida da fé foi repartida igualmente a cada um de nós. Amém? Último ponto, 20. E as obras? Antes da cruz, as obras eram mortas, porque eram obras da lei, sacrificiais. Hebreus 6:1 diz, não é isso não? É isso. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, bispinha do céu, eu estou lendo isso, me belisca. Está. Belisca, irmão, devagar, hein? Está do seu lado para ele não achar que é invenção, que ele já dormiu e está sonhando. Por isso, o que é pôr de parte, igreja? Põe de lado, tira. Pondo de parte, o que é para pôr de parte? Princípios elementares da doutrina. Que escândalo! Pôr de lado. É para pôr de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que é Cristo? Carne, o judeu, aqueles rudimentos da lei, do Cristo no cumprimento da lei, põe de parte, tira da sua vida. Olha só, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Se você não puser de parte as coisas elementares do judaísmo, do Cristo no cumprimento da lei, você nunca avança para aquilo que é perfeito. Só quando você põe de lado toda a lei, todas as obras mortas, todos os rudimentos, todas as coisas elementares do judaísmo, é que se você se deixa levar para o que é perfeito. E a graça é o pacto perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas
e da fé em Deus. O que é isso, obras mortas? Jejuns, joelhos sangrando, vigílias, campanhas, sacrifícios, isso tudo é obra morta. E depois da cruz? Depois da cruz nós servimos ao Deus vivo. 1 aos Tessalonicenses 1:9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Não é só deixando o ídolo, estátua, deixando aquelas coisas, amuletinhos, olhinho, fitinha, salzinho, como chamava aquele negócio que jogavam na cabeça? Terra, incenso, areia, água, cinzas, véus, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então nossas obras não são sacrificiais, são as obras da fé. Porque nós somos chamados a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não há mais obras mortas. Obras neste pacto são vivas, são as obras da fé. Amém? Então o que são obras mortas? Monte, jejum, você sabe, vigília, campanha de libertação, batalha espiritual, pano de saco, cinza, tudo isso é obra morta. Apelo de salvação todos os domingos é obra morta. Amados, as mesmas pessoas sempre diante do altar, ano após ano, não tem vida. Parece um bando de mortos, que toda vez que o pastor faz apelo, vai, eu vou de novo. Isso é tudo obra morta. O indivíduo, quando acaba o culto, ele não se sente corajoso para lutar. Ele sai, amado, e ele pensa que a sombra dele é o demônio, é o encosto, é a pombagira. Ele não tem força para viver, ele não tem coragem para vencer. Bom, encerramos. Eu lhe expus 20 situações antes da cruz e depois da cruz. Quando você tem olhos iluminados, você consegue ler a Bíblia toda, as Sagradas Escrituras inteiras, e extrair evidências da graça em qualquer parte da Bíblia. Porque a Bíblia toda tem evidências da graça. Falando da graça ou a graça se manifestando lá no meio da lei. Romanos 5:8, vamos terminando. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Diga, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Diga, eu não fui posto para a ira. Diga, eu fui posto para a salvação. Responda, quem tem o Espírito Santo e bom senso, pode contradizer alguma coisa que eu disse esta noite? Não, lógico que não. Eu termino com João 1,17 que diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça liberta, muito mais agora, muito mais saúde agora, muito mais prosperidade agora, muito mais paz, muito mais realização pessoal, muito mais alegria. Na graça é definitiva. O fim das dependências químicas, fim das dependências das drogas, fim da depressão, fim do pânico, fim do medo da morte, fim das crises, fim da vergonha, fim da humilhação. Agora é vida vitoriosa, amado. Dupla honra, restituição de Deus. Ou nós seguimos a Bíblia como o livro do Espírito Santo, como o veículo do Espírito Santo, ou nós somos de fato cristocêntricos, ou nós seremos derrotados, amado. Ninguém tem chance fora de Jesus nesta terra. A palavra é para ser vivida, a palavra é para ser sentida no coração. Jesus veio para que tivéssemos vida. Ele é soberano, Ele é Deus. Amém? Eu vou lhe perguntar, Deus é por você? Então quem será contra você? Ninguém. Romanos 8:31. Fique de pé no seu lugar e leia comigo o que está no telão, enquanto os músicos vêm terminar o culto comigo. Que diremos, pois? Vamos lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, igreja. Que Deus é esse que quer ver um filho no inferno? Que Deus é esse que só se satisfaz com o sangue de um joelho? Que Deus é esse que quer ver uma igreja sem dormir em noites de vigília, quando Ele diz que aos seus Ele dá enquanto dormem? Que Deus é esse que só se satisfaz quando os seus filhos pagam o preço? Que Deus é esse, amados? O que Ele veio fazer? Por que Ele veio então derramar o seu sangue? Será que foi um espetáculo? Foi apenas para que Mel Gibson ganhasse 500 milhões de dólares? Ou Ele veio pagar o preço através do seu sangue, para que eu e você não tivéssemos que pagar mais nada? Ele se fez maldição no seu lugar. Ele carregou o castigo, a dor, lá no seu corpo sobre o madeiro, para que nós, livres do pecado, vivamos para a justiça. Amém? O homem não pode discutir com Deus. O homem não pode negar aquilo que está na palavra de Deus. Deus está fazendo uma reforma. Você está nesta reforma, meu amado. Ou você vive o novo pacto e o que Deus deixou de herança, ou você vive o velho pacto, que é uma escravidão total. Ó Jesus, tudo que nós estamos vendo, Senhor, a Tua manifestação curando, libertando, livrando, ó Deus, a Tua condução desta igreja em perfeita vitória até este dia, ó Jesus, tudo que nós vimos e vemos é uma trajetória vitoriosa, Senhor, nesta igreja. E tudo que foi feito sem nenhum jejum, sem nenhuma vigília, sem nenhum preço pago, nenhum voto tolo, Senhor. Foi tudo feito por graça, debaixo de uma unção. Oh Deus, que nesta noite o Senhor tenha me dado a graça de ter semeado a mais importante semente no coração deste povo, Jesus. Pai amado, Pai bendito, obrigada, Senhor, porque pudemos com serenidade, com a palavra de Deus nas mãos, transmitir esta mensagem, Jesus. Que esta semente agora germine e dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um de cada semente lançada em terra boa, que é o coração do eleito. Leva-nos agora, Jesus, debaixo desta palavra, Senhor, do Teu carinho, do Teu consolo, Jesus. Ó Jesus, nós vamos ter uma sexta-feira feliz, Senhor. Ó Deus, alegre, Pai. Saudável, Senhor, próspera. Porque nós estamos em Jesus. E Jesus é o nosso descanso, Senhor. Nós não precisamos de um sábado. Nós temos Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Oramos com fé, Jesus, declarando, não desejando que o Senhor abençoe alguém aqui, mas declarando aquilo que foi consumado na cruz. Somos abençoados, Senhor, com toda sorte de bênçãos, e que essas bênçãos se manifestem amanhã, depois, e nos tragam aqui no domingo, Senhor, para um culto de glória a Ti, Jesus, porque para isso nós nascemos e para isso nós fomos criados. Em nome de Jesus, amém. Você diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de você sair, pegue este CD que já está pronto em nossa livraria. Ouça novamente, presenteie alguém para arrancar da escravidão, do legalismo, do judaísmo. Pois tome um lanche conosco aqui na nossa lanchonete. O nosso pastor Fernando vai dar a bênção final. Se alguém precisar sair, fique à vontade. Desculpem, passei do horário. Encerramos este repasse de doutrina sobre a lei e a graça. Domingo, predestinação e eleição. Amém? Uma visão de Deus. Levante suas mãos aos céus. Senhor Jesus, Pai bendito e amado, te damos glória, te damos honra, Senhor, por esta palavra ministrada, Senhor, aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esse alimento sólido, Jesus. Obrigado porque nós não recebemos mais um leite, Senhor, mas nós recebemos a graça de Deus. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela vida da bispa, Senhor, pela vida do bispo, Pai.
pessoas que o Senhor colocou, Senhor, para nos ensinar, Senhor, para pregar, Senhor, essa palavra genuína, que edifica e que dá herança. Amém. Por isso nós declaramos, Pai, que a graça de Deus seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os que creem nessa palavra, digam amém e amém. Aleluia. Tchau. Aleluia. Boa noite a todos. Aleluia. Um excelente final de semana. Aleluia. Quem puder, cante este último louvor conosco. Amém. Amém? Onde estão os abençoados? Onde estão os abençoados? Amém. Nós não precisamos buscar a bênção, porque a bênção do Senhor está em nossas vidas. Por isso declare: por onde eu for, a tua bênção. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita sobre sua vida. É uma promessa. Prosperarei. Os seus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, sobre é uma promessa. Prosperarei. Receba. Rodarei à direita, à esquerda, à minha frente e para trás. À direita, à esquerda, à minha frente. Diga por todo lado. Por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Eu posso ouvir um brado de vitória do povo mais abençoado. Aleluia. Por onde nós formos, a bênção do Senhor estará conosco, porque é promessa de Deus. Se você crê, declare: por onde eu for, por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. E sobre mim há uma promessa. Transbordarei. Os meus celeiros, alegria. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, eu subirei. E sobre mim é uma promessa. Esperarei. Voltarei. Para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda. Receba a bênção por todo lado. Sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado por todo lado. Sou abençoado em tudo que eu faço. Declare toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. Diga: em todas as coisas você é mais que um vencedor. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Nós somos com toda sorte de bênçãos.
vida, toda a bênção. Se você crê nisso, dê um lindo aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Amém. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Vão em paz, vão felizes. Dá um abraço no seu irmão e diga: é por graça. Tchau, internauta. Até domingo. É por graça. Tchau.